Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da São Carlos. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela, escreva o seu nome e empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da São Carlos, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem-se a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da São Carlos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao Felipe Góes, CEO da São Carlos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para falar dos resultados da companhia do terceiro TRI de 2021. Eu tenho aqui comigo hoje o Fábio Tical, nosso CFO, e a gente vai dar uma passada rápida nos resultados desse trimestre. E eu queria começar ressaltando para vocês um pouco a nossa estratégia de alocação de capital, que é muito relevante no momento que a gente está, dividir com vocês a nossa estratégia, a nossa visão para o futuro da companhia. E o futuro se constrói com uma boa alocação de capital. A companhia definiu aqui 3 verticais que a gente chama de plataformas de criação de valor, que são Office, o negócio de escritórios, Best Center, o nosso negócio de centros de conveniência, e SC Living, o nosso negócio mais recente de residencial para renda. Adicionalmente, a companhia criou uma nova diretoria de New Ventures, voltadas para inovação e tecnologia. O objetivo dessa diretoria é buscar oportunidades de investimento no setor de real estate, alavancando o conhecimento que existe dentro da companhia, investindo não só em empresas de tecnologia do setor, mas também em novas verticais, em novas áreas que a gente entenda que existam oportunidades de criação de valor através de plataformas existentes. Eu queria dar para vocês um pouco um highlight de cada uma dessas áreas da companhia. Em escritórios, o nosso foco tem sido na modernização e na nossa capacidade de melhorar a oferta de serviços e produtos para os nossos clientes. Achamos que o negócio de flexibilidade, o que nós chamamos de flex office, o negócio de dar aos nossos clientes oportunidades de encontrarem soluções mais completas nos seus escritórios, é o caminho para o crescimento. E, por isso, a gente tem investido bastante na nossa plataforma de Flex Office, que é a plataforma de soluções completas e inteligentes, utilizando tecnologia e flexibilidade para a alocação de espaços de escritório. Eu ressalto ainda que a visão que se tem hoje do trimestre, no negócio de escritórios, é uma visão muito na nossa perspectiva, de retrovisor. De fato, o ano tem sido um ano bastante desafiador no negócio de escritório, mas a partir de setembro e agora claramente ao longo de outubro, houve uma aceleração na demanda por espaços, porque as empresas estão retornando para os seus escritórios, estão redesenhando e repensando a sua forma de ocupar esses espaços. E com isso a companhia está se beneficiando
desse momento, e já em setembro e outubro a gente tem um movimento de novas locações, que demora a acontecer, e é natural que demore, mas que nos deixa bastante otimista em relação ao futuro do negócio. E por isso estamos muito ativos em aquisições também em office. Não anunciamos nesse trimestre nenhuma aquisição no segmento, mas eu acho importante aqui ressaltar que estamos ativos e com várias negociações em andamento voltadas para o investimento no setor, porque vemos, sim, um potencial de crescimento e criação de valor bastante interessante pela frente, sobretudo em São Paulo. A Best Center é a nossa vertical, a nossa plataforma no negócio de centro de conveniência, onde somos líderes. O que eu chamo a atenção aqui de todos que estão acompanhando esse nosso conference call é que a Best Center tem se destacado e se destaca nesse trimestre por dois elementos. Elemento de rentabilidade, né? Há um crescimento bastante importante da rentabilidade da Best Center, como a gente vai mostrar na apresentação, e também o elemento de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico. E eu destaco o inorgânico, porque nós não só compramos um centro pronto em Ribeirão Preto nesse trimestre, com altíssima rentabilidade, como também realizamos, após o fim do trimestre, mas já comunicamos isso ao mercado, uma operação bastante importante de sale-leaseback com alta rentabilidade para a companhia e que leva o portfólio da Best Center a 1,1 bilhão de reais em termos de valor. Então, a Best Center sai em franco crescimento com altíssima rentabilidade. E, por fim, a nossa terceira plataforma, que é a C-Living. Acreditamos que o mercado brasileiro vai passar por uma transformação grande no que diz respeito ao negócio de residencial para renda. Hoje, um mercado totalmente fragmentado, mas que apresenta grandes oportunidades de investimentos com alta rentabilidade. E, para isso, nós fizemos o nosso primeiro investimento dentro desse trimestre, comprando um edifício na Vila Olímpia, que era um edifício já voltado para o residencial para renda. Estamos, nesse momento, fazendo a transformação do edifício para que ele tenha um apelo ainda maior para a locação de longo prazo, que é o segmento em que nós queremos jogar o jogo, em que nós queremos ser líderes no Brasil. Então, com isso, a gente tem aqui um conjunto, né, de negócios, de plataformas que se complementam e que representam uma diversificação também do negócio da companhia. Escritórios, sempre com foco de valor adicionado, onde a companhia tem uma tradição em retrofit, em criação de valor muito importante ao longo dos últimos 21 anos. Centros de conveniência, onde somos líderes no Brasil, estamos crescendo muito e com rentabilidade, uma avenida de crescimento enorme pela frente. E a C-Living, onde estamos começando, mas temos certeza que aqui também podemos assumir a liderança nesse segmento no Brasil. Adicionalmente, eu quero destacar aqui no negócio de New Ventures, né, um investimento que a gente fez no trimestre na Clique Retire, uma empresa voltada para os sistemas de lockers inteligentes, né, ou seja, a solução de last mile para o e-commerce. Achamos que esse negócio é complementar à própria Best Center e, por isso, realizamos um investimento nessa startup. Estamos muito animados com outros negócios em PropTechs que nós estamos avaliando também dentro dessa nova diretoria. Então, é assim que a companhia está alocando capital e, com isso, vamos continuar a criar valor e ter resultados superiores, como temos demonstrado ao longo da nossa existência. Eu queria agora falar dos pilares da companhia. Por que a gente tem tanta certeza que nós vamos ter sucesso também nessa estratégia de alocação de capital para frente? Porque ela está construída em bases sólidas, né? Ela está construída em fortalezas que existem dentro da companhia, né? A nossa estratégia ela tem a ver com uma gestão ativa do nosso portfólio, ou seja, a companhia tem capacidades internas para adquirir, fazer uma gestão ativa, retrofit, obras, locação, operação, né? E vender os imóveis consolidados e, com isso, reinvestir e criar valor para os nossos acionistas. Essa é uma capacidade histórica da companhia e cada vez mais forte. A segunda é também a nossa estratégia de diversificação de ativos, regiões, clientes e contratos. A companhia sempre esteve numa posição diversificada, no primeiro momento operando o varejo, no segundo momento crescendo em escritórios, depois desenvolvendo a Best Center, agora entrando na SC Living, estando presente em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Então, a gente tem aí um portfólio diversificado, de tal forma que, quando um segmento não está indo tão bem, o outro compensa, e com isso a gente segue crescendo, segue criando valor. A gente tem uma equipe qualificada, eu considero a melhor equipe do mercado, que tem, sem dúvida nenhuma, o conhecimento e expertise necessário para que a gente esteja posicionado sempre com liderança e sempre buscando excelência em tudo que a gente faz, adotando as melhores práticas em processos e tecnologias dentro da companhia. E, por fim, a nossa cultura, né? Uma cultura de dono e uma visão de longo prazo. A companhia tem tradição de disciplina na aplicação de capital, porque aqui nós operamos como donos da companhia. Então, esses são pilares básicos que levam ao sucesso dessa estratégia. Agora, eu queria falar um pouco mais dos resultados do trimestre, especificamente as principais mensagens aqui que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira delas é que nós realizamos agora, nesse trimestre, a avaliação anual do nosso portfólio com consultorias internacionais. Estamos divulgando agora o resultado dessa avaliação. Nós encerramos o trimestre com um portfólio avaliado em 5,1 bilhões de reais, uma valorização de 4,1%. Importante dizer que aqui não estão incluídos os imóveis que foram adquiridos nesta operação de sale-leaseback realizada em outubro. Aqui a gente está divulgando os resultados encerrados ali no fim de setembro, portanto, o fim do terceiro trimestre. Se a gente soma os 400 milhões aí adquiridos, aproximadamente 400 milhões adquiridos, chegamos próximos a 5,5 bi em valor de portfólio. Esses 5,1 bilhões representam R$ 70,6 por ação. Eu acho que é importante chamar a atenção do seguinte: se a gente olha há um ano atrás o cenário que nós tínhamos de juros futuro, né, de juros de longo prazo, e o cenário atual, há um aumento expressivo no custo de capital, e a companhia consegue uma valorização de 4,1% no seu portfólio, o que significa que temos aqui, sim, imóveis de altíssima qualidade, resilientes à crise, e o aumento na taxa de juros foi compensado por uma subida na receita e por uma perspectiva de crescimento desses negócios. Chama atenção agora sobre a rentabilidade. A gente tem aí um crescimento na mesma base de ativos, na receita, de 8,9%, próximo ao IPCA acumulado no período. Isso significa que a companhia está crescendo a receita em linha com a inflação, o IPCA. É verdade que a maior parte dos nossos contratos está indexada ao IGPM, mas foi natural, em função do descolamento do IGPM, uma renegociação desses vencimentos, e o que importa aqui dizer é um crescimento em linha com a inflação, mesmo num cenário de crise, num cenário de pandemia, e com a subida dos juros. Então, mais uma vez, mostra a qualidade do nosso portfólio, a resiliência do portfólio e a capacidade do nosso time, sobretudo do time comercial, a proximidade com os nossos clientes no momento de retorno aos escritórios. Por fim, chamo a atenção em relação à nossa estrutura de capital. A gente encerra o trimestre com uma dívida líquida sobre o valor do portfólio, que nós consideramos aí a métrica mais importante para entender a alavancagem de uma companhia como a São Carlos, em 22,2%. São dívidas de longo prazo, de aproximadamente 8 anos, de prazo médio. Então, a gente tem aí um patamar de alavancagem muito saudável para fazer mais negócios, como fizemos agora recentemente o negócio de sale-leaseback, que eu já mencionei, na Best Center, e outros negócios que estamos trabalhando para fazer ainda nesse ano. Então, a companhia está muito bem posicionada para seguir nessa rota de crescimento, alocando capital, como eu mencionei no início da apresentação. Com isso, eu passo a palavra para o Fábio para ele dar mais detalhes sobre os resultados do trimestre. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer aqui novamente estar com vocês para comentar um pouco do resultado da companhia nesse terceiro trimestre. Enfim, como o Felipe comentou, a gente teve aí um resultado, uma performance boa aí no trimestre. Eu gostaria de ressaltar que no acumulado do ano, as principais métricas aqui da companhia ela cresce, seja a receita crescendo, o FFO também crescendo, e lucro líquido aí alcançando 31 milhões, com crescimento de 5%.
Acho que o importante é destacar aqui, conforme o Felipe comentou, o valor do portfólio de 5,1 bi, mas também um crescimento aqui da nossa ABL, né? Enfim, a gente cresce a ABL em 5%, isso não considera a aquisição aí de Pernambucanas, né, nessa transação de sale-leaseback. Se a gente considerar essa aquisição, a companhia chega a um patamar de 490 mil metros quadrados de ABL, que é um crescimento aí de aproximadamente 25% de ABL, né, de ativos que geram receita e também com rentabilidade elevada nessas transações. Indo para o próximo slide, comento um pouquinho a evolução da receita bruta com locação. Então, na mesma base de ativos, né, a receita cresce em inflação. O destaque é, de fato, o crescimento aqui da Best Center. Acho que esse crescimento da Best Center ele vem de, enfim, própria inflação, mas também um aumento, né, de performance aí dos nossos varejistas, né, dos nossos empreendimentos. Enfim, mais uma vez, a performance aí dos lojistas crescendo substancialmente, dado aí a resiliência aí dos nossos imóveis, e também um crescimento de ABL, né? Enfim, a gente teve aí transações realizadas nos últimos 12 meses, que a gente tem um crescimento de receita na Best Center de 20%, e na mesma base de ativos aí crescendo quase 19%. No próximo slide, dou um detalhe um pouco maior do que é o crescimento orgânico, né, da Best Center, a performance aqui de vendas não só dos nossos varejistas, mas também da nossa receita. Same Store Sales, né, no trimestre alcançando aí 9%, e as vendas totais dos nossos lojistas, né, nos nossos empreendimentos alcançando aí quase 26% em 12 meses, e crescimento de receita total, né, enfim, aqui é receita caixa, crescendo 23%, e o Same Store Rent, né, receita na mesma base de lojas, crescendo 20%. Acho que é importante destacar aqui o crescimento inorgânico, né, a gente está com uma atividade de M&A acelerada aqui na Best Center, e com patamares, né, de rentabilidade bem elevadas, né. Os 3 primeiros censos que a companhia adquiriu ao longo, né, desse ano, com cap rate de aquisição, aí, o patamar de 10%, mais inflação, e a operação de sale-leaseback, que o Felipe comentou, de Pernambucanas, uma transação de quase 400 milhões de reais, com um cap rate aí de 8% mais IPCA. Lembrando que são contratos atípicos, né, essa operação com Pernambucanas, que tem um prazo médio aí de 14 anos desses contratos de locação, e que a Best Center atualmente alcança aí 1,1 bi de valor de portfólio com essa transação de Pernambucanas. E aí, por fim, comento um pouquinho a estrutura de capital da companhia. Acho que o destaque aqui é o custo nominal da dívida da companhia, alcançando aí anual, né, nominal em 6,1% ao ano. A gente vem aí numa crescente de juros, então esse custo de dívida hoje representa aí um patamar inferior à taxa da Selic. Em setembro, isso equivalente a 97% da taxa Selic. Isso é um pouco da estratégia aí da companhia de ter uma diversificação de indexadores, né, do nosso passivo, não está concentrado em um único indexador, que a gente consegue ter um custo médio nominal abaixo aí do que é patamar de juros de mercado, ainda mais frente a esse aumento de juros que a gente vem seguindo. E acho que é importante ressaltar o cronograma, né, de vencimento, o cronograma de amortização de dívidas. A gente não tem aqui nenhuma pressão para rolagem de dívida aqui nos próximos anos, no curto prazo, e são dívidas de longo prazo com um custo bem atrativos do nosso passivo. Então, enfim, eu encerro aqui a apresentação, a gente abre aí para a sessão de Q&A. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela
escrever o seu nome e empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Pedro, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fábio. Obrigado pela pergunta. A gente só queria um pouco mais de cor aí em relação à vacância, se essa área que foi devolvida aí já estava esperada, foi concentrada em um único cliente, ou se foi um pouco mais disperso, e como é que a gente pode esperar a evolução da vacância aí olhando para frente? Como é que está o pipeline comercial aí? Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela pergunta. Como vocês puderam ver no nosso release, a gente, de fato, tem situações diferentes entre Office e Best Center, né? Então, a gente alcança, no caso da Best Center, a menor vacância histórica da companhia, né, em 8,9%. E, no caso de Office, a gente tem, sim, um aumento da vacância que foi provocado por um negócio, um contrato no Rio de Janeiro, né, no edifício Cidade Nova. Então, foi muito concentrado, de fato, na saída desse cliente, desse edifício. Era algo que a gente já tinha no nosso plano desde o ano passado, já era sabido. E o que aconteceu foi que esse cliente reduziu muito a área, eles decidiram por uma redução de área muito grande, e aí aproveitaram essa redução para fazer uma realocação. Tentaram uma negociação com a gente, mas nós cedemos até um determinado ponto e achamos que não faria sentido ir ao patamar de preço que eles estavam pedindo e, portanto, nesse caso, perdemos esse cliente. Agora, em relação a perspectivas futuras, nós temos, sim, uma realidade bem positiva em escritórios, que a gente já está percebendo em setembro e outubro. Então, estamos otimistas em relação à queda na vacância em Office já a partir do quarto TRI. Tá? Isso em função desse movimento que está havendo de retorno das empresas dos escritórios. Em relação a Best Center, uma queda ainda maior da vacância. Além do 8,9%, a nossa perspectiva para o quarto TRI é de que esse número caia ainda mais. Então, sim, estamos otimistas em relação a esse tema da vacância. Eu queria só aproveitar em escritórios, ressaltar um ponto que eu falei no início da apresentação, que é essa questão da visão de retrovisor, né? Eu acho que a gente olha para o terceiro TRI, olha para o segundo TRI, é uma visão do auge, vamos chamar assim, da crise, da pandemia, em que as empresas, de fato, não estavam utilizando seus escritórios, ou utilizando em patamares muito baixos, né? E essa realidade, a partir da vacinação, sobretudo a partir de setembro, ela muda bastante ao longo dos meses, e com isso as empresas começam a retornar, voltam a contratar espaços, e com isso a gente volta a ter um movimento bastante relevante nos nossos prédios. Então, essa é um panorama aí, portanto, em resumo, sim, a perspectiva de melhoria na vacância a partir do quarto TRI. Tá ótimo. Muito, muito claro, Felipe. Obrigado. A próxima pergunta é do Elvis Credendio, do BTG Pactual. Elvis, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Elvis, pode prosseguir. Bom dia, Felipe, Fábio. Eu tenho duas perguntas aqui também do meu lado. A primeira é sobre o Best Center, né? Porque vocês abriram os crescimentos versus o nível de 2020, mas eu queria entender como que foi a performance aí do same-store sales e same-store rent comparado com os níveis pré-pandemia, né, 2019. E dado que a gente está vendo essa recuperação de vendas, né, queria entender como vocês estão, como está o nível de desconto hoje, né, nos centros do Best Center, e como estão esses repasses de inflação para os contratos também, né, se ao passo que as vendas estão se recuperando, os descontos estão cedendo, e também vocês estão conseguindo repassar integralmente inflação para os contratos. E outro ponto que eu queria explorar aqui é mais na parte de M&A, né, vocês comentaram
Vocês foram bastante ativos aí em M&A nos últimos trimestres, comentaram que estão olhando também para o segmento de offices, né? Mas eu queria entender como que vocês enxergam o firepower da companhia, né? Daqui para frente, até onde vocês poderiam levar a alavancagem da companhia para fazer novas aquisições. É isso, obrigado. Elvis, muito obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Primeiro, em relação à Best Center. A comparação que a gente tem aqui em relação ao trimestre do ano passado, né, a gente até mostra aqui na apresentação trimestre a trimestre, a gente já vem divulgando Same Store Sales, Same Store Rent desde o início do ano. E aí, de fato, eu acho que é importante dizer o seguinte, quando a gente olha essas mesmas métricas em 2020, e, portanto, comparando, né, Same Store Sales, Same Store Rent 2020 a 2019, estamos em crescimentos da ordem de 2 dígitos, tá? Entre 10% e 20%, dependendo do trimestre. Então, o crescimento entre 2019 e 2020 já é muito relevante, como eu disse, entre 10% e 20% nessas duas métricas, e aí isso se repete em 2021. Ou seja, os números que a gente está vendo aqui, eles são um crescimento muito relevante em relação ao pré-pandemia, né? O que a gente tem dito, e eu acho que vale a pena ressaltar aqui, é o seguinte, a pandemia ela ajudou, sim, a fortalecer os centros, porque eles ficaram abertos, são centros abertos, com atividades essenciais, então houve, sim, um crescimento relevante em função da própria pandemia, né, em 2020 e 2021. Mas, mais do que isso, o que também está acontecendo, e a gente está vendo isso nos nossos centros, é que eles estão se convertendo em referência para as pessoas que moram ao redor dos nossos centros de conveniência, para as compras do dia a dia. Então, a gente acha que essa tendência é uma tendência que vai permanecer por alguns trimestres ainda pela frente. Então, mais uma vez, 2020 em relação a 2019 foi crescimento na faixa de 10% a 20% em cada um dos trimestres em relação ao ano anterior, e agora a gente está vendo esse desempenho que foi colocado aqui na apresentação. Então, sim, em relação a 2019, é um crescimento bastante importante da Best Center. Em relação a desconto, no trimestre, inexistiram descontos na Best Center, nós não tivemos a necessidade de operar com descontos. Em relação a repasse de inflação, um volume importante de contratos foi repassado de IGPM cheio. Em alguns contratos, nós fizemos uma negociação para algo entre IPCA e IGPM, né? E o resultado é esse crescimento de 20% que a gente divulgou. Então, em resumo, não tem mais descontos. Terceiro TRI, a gente já não precisou dar descontos para nenhum dos nossos clientes no varejo, e a gente tem, sim, um crescimento expressivo na receita, porque estamos corrigindo os contratos aí, alguns por IGPM cheio, outros entre IPCA e IGPM, e essa variação se dá muito em função do patamar de cada um dos contratos e quanto isso representa das vendas de cada um dos clientes. Em relação a M&A, eu chamo a atenção aqui sobre a questão do nosso firepower, duas diretrizes importantes para ajudar a entender o firepower da companhia. A gente acha que companhias como a nossa, elas operam num patamar, conseguem operar num patamar saudável, chegando até 40% de dívida líquida sobre valor de portfólio. Nós estamos hoje em 22%. Né? Então, o espaço de endividamento é muito grande dentro da companhia. Tá? Então, se você pega empresas que têm dívidas de longo prazo como as nossas, custos baixos como as nossas, no mercado internacional, você vê que esse patamar de 40% até 50% é facilmente atingível. Nós achamos que o patamar que dá para ir até o limite é 40%. Não vejo a gente chegando nesse patamar no curto prazo, tá? Eu acho que falta muito para isso, mas sim o espaço é muito grande, né? A gente poderia duplicar a nossa dívida líquida olhando só por essa perspectiva. A outra dimensão importante é venda de ativos, né? Então, a companhia tem um histórico de venda de ativos consolidados para financiar crescimento. Então, a gente sempre está atento e ativo no mercado para realizar vendas pontuais.
O que eu gostaria de chamar a atenção, tenho dito isso, sempre que eu posso e falo com investidores, o momento atual não é o momento ideal para venda, né? A gente está vivendo a pandemia, as incertezas relacionadas à pandemia, uma subida nos juros. Então, a gente está, sim, realizando algumas conversas pontuais, mas são conversas realmente pontuais, volumes menores. Mas, ao longo do tempo, se a gente pega aí um período de 2 anos pela frente, eu tenho certeza que nós teremos janelas interessantes para venda de ativos consolidados e, com isso, financiar o crescimento da companhia. Tá? Então, essas são 2 dimensões importantes para entender o tamanho do firepower da companhia. Se a gente pega, colocando números aí concretos, se a gente pega aí depois do negócio que a gente fez de sale-leaseback, que a gente já mencionou aqui, o firepower da companhia estaria, sem vendas, né, na faixa de uns 300 milhões de reais, aproximadamente, considerando aí uma alavancagem de 70% em novos negócios. Com vendas, esse firepower aumenta substancialmente. Esse é um resumo da nossa visão. E só para complementar aqui, você falou um pouco de M&A, né? Eu acho que vale a pena dizer o seguinte: a companhia ela está bastante ativa em M&A em office. A gente entende que é um momento bem interessante para compra, então a gente está olhando imóveis, estamos em negociações avançadas em alguns imóveis dentro do perfil do que a gente gosta, de coisas para retrofit, para criação de valor. Na Best Center, seguimos muito ativos, tanto em centros prontos quanto também em fachadas ativas, e a SC Living. Agora, no momento, estamos muito focados no GO 850, mas a partir do ano que vem a gente volta a desenvolver um pipeline de aquisições também na SC Living. Obrigado pelas perguntas, Elvis. Obrigado, Felipe. Ficou bem claro. A próxima pergunta é do André Dibi, do Itaú BBA. André, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, André. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. A minha pergunta aqui é mais sobre o segmento residencial, né, o JC Living, que vocês começaram a dar um disclosure legal com abertura de receita, de margem e despesa ali no trimestre. E se vocês puderem dar uma cor aqui sobre qual running rate que vocês enxergam em relação à margem, nível de ocupação para essa linha de negócio, acho que ajudaria a gente um pouco a montar as nossas projeções aqui. Obrigado. Perfeito, André. Obrigado aí pela pergunta. De fato, é a primeira vez que a gente abre as informações, né? A gente acabou de adquirir o imóvel e a gente está abrindo agora, vamos dizer, as informações por unidade de negócio, num grau de detalhe muito maior do que a gente tinha anteriormente. A gente achou que, dado que agora a gente está aí com 3 unidades de negócio, seria importante trabalhar dessa forma. Em relação a perfil de ocupação, margem NOI, e aí vamos pegar como exemplo o próprio GO 850, que é esse edifício que a gente comprou no trimestre, uma premissa que me parece bastante razoável para esse negócio é operar aí com uma margem NOI na faixa de 85% a 90%. Esse é um patamar bastante razoável para esse tipo de negócio. E, do ponto de vista de ocupação, esse é um imóvel que hoje tem uma ocupação bastante baixa, aí na faixa de 20% apenas, né? Isso se dá pela forma como ele era operado, pelo fato da pandemia ter tirado demanda, de fato, por imóveis ali na Vila Olímpia, mas a gente entende que esse é um imóvel que vai alcançar patamares de 90% a 95% de ocupação mais para frente. Essa curva é uma curva lenta, tá? Eu acho que é importante ressaltar isso. A gente não espera já, por exemplo, no fim do ano que vem, estar nesse patamar de 90% a 95%. Eu acho que é mais razoável aí trabalhar com um período de 18 a 24 meses de agora para alcançar esse patamar de 90% a 95% de ocupação. Mas, sim, a gente vai caminhar para isso, eu não tenho dúvida que nós vamos alcançar esse desempenho dentro do GO 850. Aliás, esse é um aspecto importante desse segmento multifamily, que no mundo inteiro essa é uma operação que roda com esse tipo de ocupação, na faixa de 90% a 95%, que a demanda por locação é muito grande e crescente, né? Então, é por isso que a gente tem certeza que a gente vai alcançar esses patamares nesse imóvel também.
André, muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado. Só mais uma dúvida. Essa receita que vocês reportaram do segmento residencial, ela considera os 3 meses do trimestre, né? Os 3 meses cheios. Exatamente. Os 3 meses cheios, porque o negócio foi comprado aí no início do trimestre. Perfeito. Muito obrigado. Ficou bem claro. A próxima pergunta é do Elvis Credendio, do BTG Pactual. Elvis, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Elvis. Felipe, Fábio, outra pergunta aqui, aproveitando, né, esse tema da SC Living, né, porque eu queria entender um pouco mais sobre o mercado do Rio de Janeiro, dado que a prefeitura, né, tem falado aí que quer incentivar um aumento de número de moradores no centro, falando em transformar imóveis ociosos em residenciais. Aí, hoje a companhia está presente, né, tanto no mercado de aluguel residencial com a SC Living, e ao mesmo tempo possui imóveis comerciais lá no centro do Rio. Aí eu queria entender como vocês estão avaliando esse movimento como um todo, né, da prefeitura, se estão avaliando hoje possibilidade de conversão de empreendimentos comerciais de vocês em residenciais, ou se estão mesmo já fazendo alguns estudos para retrofit de empreendimentos terceiros, mas entender esse ponto e se vocês acham que tem oportunidade para a companhia aí. É isso. Obrigado. Perfeito, Elvis. Muito obrigado pela sua pergunta. Acho que foi um comentário interessante aí que você fez e eu acho que vale ressaltar e esclarecer para as pessoas que acompanham o setor sobre esse movimento na Prefeitura do Rio. A Prefeitura lançou uma legislação chamada Reviver Centro, né? Aprovou na Câmara e o prefeito sancionou essa legislação que cria incentivos para a conversão de edifícios comerciais em edifícios residenciais. E o objetivo desse plano é fazer com que o centro da cidade do Rio tenha um uso misto, né? Passe a ter um uso cada vez mais misto, ou seja, o uso comercial, o varejo e o residencial, um crescimento do residencial. Hoje, a população que vive no centro do Rio é muito baixa. Esse é um movimento que a gente já vê também no centro de São Paulo, é importante dizer, né? Novos empreendimentos que estão surgindo, residenciais que estão surgindo no centro de São Paulo, e que eu tenho certeza que vai acontecer também no Rio. A gente vê esse direcionamento de forma muito positiva. Tá? A gente acha que isso vai ajudar não só o centro se tornar um lugar mais seguro, mais agradável, mas também dar mais oportunidades de negócios para a companhia. No momento, Elvis, a gente não está olhando fazer negócio com imóveis de terceiros, mas estamos sim avaliando 1 ou 2 imóveis nossos que podem ter uma vocação para uma transformação para residencial. Estamos fazendo conta, estamos avaliando também junto à prefeitura quais seriam esses benefícios e em que medida a gente consegue acessar os benefícios que estão ali colocados, e se fizer sentido, a gente pode fazer uma conversão de 1, 2, talvez até 3 imóveis nossos para o residencial no centro, e com isso crescer a nossa carteira da SC Living. Mas eu diria que assim, o importante é chamar a atenção no momento, isso está em fase de estudo ainda, eu vejo um potencial muito bom e muito favorável ao centro do Rio em função dessa legislação, e do ponto de vista de crescimento inorgânico da SC Living, ou seja, compra de ativos, a gente priorizará, a partir do ano que vem, São Paulo. A primeira aquisição foi Vila Olímpia, as próximas tenderão a ser São Paulo, porque é o maior mercado, é importante a gente estar com uma presença relevante aqui primeiro, antes de caminhar para outros estados da federação. Mais uma vez, muito obrigado pela pergunta, Elvis. Excelente. Obrigado, Felipe. Bom dia. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, escrever o seu nome e empresa para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Queria agradecer a participação de todos e dizer que nós aqui na São Carlos estamos sempre abertos para tirar dúvidas, conversar, esclarecer pontos, falar sobre o mercado imobiliário e falar principalmente sobre a companhia. Tanto o Fábio como eu estamos sempre disponíveis. Aqui estão os nossos contatos e a gente fica aí à disposição. Desejo um bom dia a todos. Muito obrigado.
A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021 da São Carlos está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.